nós aprendemos que aprender, que se calhar é uma coisa muito chata, não é? Mas o que é facto é que eu nunca ouvi nenhum jovem dizer que não gosta de aprender. Se calhar não gosta é de decorar, não gosta é de ler o livro A, não gosta é de ter que fazer 4 páginas de exercícios. Claro. Mas de aprender, o gosto de aprender, a magia de aprender, os teus olhos a brilhar porque aprendeste alguma coisa que gostas, eu nunca ouvi dizer que não... Nunca ouvi ninguém dizer que não gostava. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrarmos que é possível unir-nos. Filipa, muito obrigado por teres aceito vir ao Pode Alguém Ser Quem Não É. E eu começava por fazer uma pergunta que é: o que é que querias ser quando eras criança? Olha, primeiro de tudo, muito obrigada e por me receberes aqui com um copinho de vinho, que é sempre muito agradável neste fim de tarde. O que é que eu queria ser quando era grande? Criança? Desculpa, quando era grande. Exato. Estou a caminhar ao contrário, tipo outro filme. Quando era criança, quis ser veterinária, eu acho que toda a gente passa por essa fascínio pelos animais. Depois queria ser designer de moda, que é algo que eu não ligo nenhuma neste momento, atualmente, mas na altura que não havia muito acesso à internet, foi muito mais tarde, havia os catálogos nas lojas, as lojas apostavam muito nos catálogos e eu adorava as fotografias. Okay. Então comecei por desenhar as fotografias dos catálogos e eu disse, pronto, isto é de moda, e desenhava as roupas e desenhava os modelos e a fotografia toda, acabava por replicar aquilo e achava que, enfim, tudo aquilo tinha que ver com moda. Mas tinha jeito para o desenho? Tinha algum, é verdade, eu sempre fui muito artística, eu sou de Caldas da Rainha e, portanto, toda a cidade puxa um bocadinho por aí, tinha muitos amigos até no secundário muito ligados à Escola Superior de Arte e Design. Era onde eu ia a seguir, até. É? Sim, a Caldas de Rainha, ia perguntar como é que tinha sido essa infância, por lá, pelas Caldas. Foi muito alegre, uma infância muito alegre, com estas descobertas e com esta liberdade também de estar na rua. Os meus pais sempre estiveram ligados ao comércio de rua, e portanto era muito normal sair e ir ver os vizinhos que tinham outras lojas e portanto andar por ali. Foi uma infância muito livre, muito brincar na rua, em casa de outras pessoas, de outros colegas, com alguma liberdade que eu apreciei muito, claro. Muito ligada também às artes, e daí, olha, se calhar isso ter influenciado, depois lá para o 12º é que mudei de ideias, mas foi por aí. E depois decidiste Psicologia, se não estou em erro. Sim, é verdade. E foste para Lisboa. Essa mudança para a capital foi fácil de ser feita? Ou... Nem por isso, não foi muito fácil. Este projeto é apoiado pela Sodicentro, distribuidora e reparadora oficial dos veículos Mercedes-Benz e Smart em Leiria e em Coimbra. Portanto, se estiverem para comprar um veículo novo ou se quiserem reparar o vosso, passem pela Sodicentro. Não vou romantizar a coisa. Foi um choque por perder as raízes e as bases. Houve ali uma altura de adaptação, fui para uma residência de estudantes, que até na altura, pronto, era mais fácil de entrar, creio eu tenho essa percepção, mas foi uma altura de ganhar rotina, ganhar, portanto, a faculdade muito diferente daquilo que é a escola secundária, habituar-me, de repente as notas descem e perceber a razão, a exigência é outra. E a família longe? A família, sim, apesar de ser ali uma horita, e os autocarros, a Rede Expressos, patrocinar, não patrocinou nada, né? Pagámos todos, mas a patrocinar estas viagens e não foi muito fácil. E principalmente o primeiro ano foi um choque, muito teórico, o curso, se calhar tem outros... Se calhar todos nós refletimos um bocadinho sobre os nossos cursos e se calhar não estávamos à espera de alguma coisa, portanto foi ali um embate muito grande de mudança, de muita teoria, sem perceber, não havia muita informação sobre as hipóteses, as opções de carreira em Psicologia. É uma coisa que não se falava muito, creio eu, enfim, que pode-se falar agora. Aliás, mais tarde criei um projeto com um amigo meu ligado a essa parte das opções, por perceber que isso não me foi dito. Então achava que era Psicologia Clínica e não havia outras. Eu cheguei ao ISCTE e o mundo abriu-se e, portanto, o primeiro ano foi de choque, andei ali um bocadinho a cambalear. Depois, a partir do segundo ano, a parte social começou a ficar um bocadinho melhor. E foi por isso que depois foste, se não estou em erro, monitora e ias às escolas secundárias falar sobre o que era o mundo universitário? Talvez por esse choque que tiveste
no primeiro ano? Sim, foi muito por aí. Esse convite acabou por surgir porque o ISCTE tem os cursos todos juntos, não é? Portanto, não separa muito a Faculdade de Psicologia, da Faculdade de Gestão, por aí fora, estamos todos juntos. E já havia um grupo de amigos nossos que estava a criar uma startup dentro do ISCTE que apoiava nessas visitas. E, portanto, todo este ambiente muito dinâmico fez com que nós todos nos conhecêssemos, íamos todos também, tinha que ver com a associação académica, portanto, aqueles grupos de todos, aqueles que fazem sempre tudo e que estão sempre em todo o lado, é um bocadinho assim. E foi por aí que contactei com essa oportunidade. Portanto, era uma oportunidade de trabalho que eu tive enquanto estudava e a oportunidade de ver a realidade das escolas. Portanto, foi aí que eu comecei a perceber-me, ok, portanto, estes jovens com quem eu estou a falar estão tão confusos como eu estava quando tinha 16 e 17 anos. E será que nós devemos fazer alguma coisa sobre isso? E é aí que surge o Inspiring Future. Exatamente. Tenta limar essas diferenças entre... Isso mesmo. Como é que foi esse projeto? Ainda está? Sim, já há mais de 10 anos Exato, há mais de 10 anos, mas como é que surgiu todo? Já percebi onde é que veio a ideia, mas acredito que esses primeiros anos tenham sido muito interessantes, não é? Tentar que a malta do secundário... Sim, perceba. é criar um projeto de raiz, não é? Portanto, Claro. toda a gente que é empreendedor e tenta criar alguma coisa é sempre muito confuso, mas muito gratificante agora olhando para trás. Essa ideia, na realidade, surgiu primeiramente do meu colega, com quem eu comecei, que precisamente que ele já tinha esse negócio de ir às escolas secundárias, esse apoio que fazia nas escolas secundárias, mas era a divulgar o ISCTE. E ele começou a perceber que havia aí uma dificuldade das escolas em terem essa informação e tínhamos que fazer alguma coisa sobre isso. Mais tarde juntei-me a ele, em 2012, com a ideia em papel e dizer como é que nós então montamos uma coisa destas. E fomos andando, como é que nós juntamos as formações dentro das escolas. Portanto, o Inspiring Future é um roadshow que se faz pelas escolas secundárias, levando instituições de ensino superior e outras opções, pós-12º, mais umas formações. E que tipo de formações são essas, não é, que nós levamos? Então, tomada de decisão, como é que se toma uma decisão informada, o que é que eu tenho que pesquisar, portanto, colocar do lado do aluno o ónus da sua decisão e não deixar isso, eu às vezes fazia essa piada para os almoços de domingo em família, não é? Em que toda a gente manda palpites sobre aquilo que eu devo fazer ou não. Todos temos que ser médicos. E todos temos que ser médicos e advogados e engenheiros e, portanto, como é que eu até defendo a minha opinião, não é? E que jovens é que encontraste nessas escolas secundárias? Jovens prontos para esses desafios e para essas dificuldades ou jovens ainda muito perdidos no meio de todo o stress que o secundário traz? Mais jovens perdidos. E acho, de uma forma muito geral, muita falta de respeito por nós todos, sociedade, por esse tempo. Acho que ter dúvidas, na realidade, é o normal. Claro. E, portanto, acho que nós fazemos muita pressão para que se saiba muitas coisas com 16, 17 anos e que, se calhar, não era o objetivo saber essas coisas tão exatas. E exigimos, se calhar, demasiado de poder de decisão, lá está, do que é que a pessoa terá que ser a vida, o que é que quer para a sociedade, talvez numa altura em que é demasiado cedo, não é ainda? Acho que sim, acho que há uma altura de exploração. Não significa que a universidade, o ensino superior, seja uma má decisão, é uma ótima decisão e nós aprendemos e crescemos imenso. Não sei essas coisas da forma como estão estruturadas e até o ensino obrigatório até o 12º ano, se está estruturado de forma a abrir horizontes, a explorar. Acho que até as áreas que nós escolhemos no secundário estão muito fechadas, muito pouca escolha entre áreas, muita falta de outras opções. Os cursos profissionais, infelizmente, colocados num estigma negativo, muitas vezes eu nessa altura, portanto isto rondava 2013, 2014, eu tinha que convencer muitas das escolas a incluir neste dia as turmas dos profissionais. Porque eles achavam, não, eles não têm que decidir, mas como não têm que decidir? Como não têm que ver outras opções? Mas porquê que não os... Quer dizer, é um curso tão válido como o científico-humanístico. E no outro dia tínhamos aqui, como estava aqui com o Mário Nogueira da FENPROF, antigo secretário-geral da FENPROF, e ele nos dizia que uma das grandes lutas que tinham era que os cursos profissionais, os estudantes que estavam nos cursos profissionais, também pudessem ter acesso aos exames e fazer, ou seja, o percurso fosse semelhante a um aluno que está em científicas ou que está em humanidade. E se calhar é também criar esse estigma, não é? Quando não dão as mesmas possibilidades deles irem para a universidade ou terem que fazer
um exame por fora, sem ter as disciplinas que são exigidas, acaba por criar estigma a esses jovens, provavelmente, não? Claro que sim. Acho que pode haver efetivamente várias vias e nem todos temos que fazer as coisas da mesma maneira. Creio que há muita pressão para ir para o ensino superior e, mais uma vez, eu não estou contra o ensino superior. Acho que há outras opções, há outras faltas de outras profissões, gravíssimo, em Portugal e noutros países. E essa não é a única via, mas sim, por ter nascido como uma alternativa a quem não gosta de estudar, não é isto primeiro que se tire. Eu acho que já se está a fazer alguns avanços, mas primeiro que se retire isto é muito difícil e custava-me muito. Eu acho que investia muito em turmas dos profissionais, quando os tinha à minha frente, mais de levantar a autoestima e o potencial, do que propriamente dizer, pronto, olha, então ensino superior, pronto, vocês não podem, não é? Quer dizer, nunca na vida teríamos este discurso, portanto era exatamente o contrário. Eu acho que tinha muito mais reforço positivo com eles, porque sabia logo à partida que não o tinham, e acho lamentável que isto aconteça, porque nos limita muito enquanto sociedade. Já vamos voltar ao ensino, mas eu estive a investigar-te, digamos assim, e vi que estiveste um ano, 3 anos ou um ano? Um ano na Austrália e Indonésia. Isso. Onde deste também aulas. Como é que foi esta experiência de ir para o outro lado do mundo, desaparecer de Portugal e agora vou dar aulas para a Austrália e para a Indonésia? Sim, foi um até já. Olha, a Austrália surgiu, eu não sei porque o meu pai sempre falou na Austrália, ele nunca foi, aliás, ele tem um bocadinho de medo de andar de avião, mas sempre falou na Austrália. Depois, enquanto estava na universidade, tive um amigo meu que decidiu ir para a Austrália, portanto a coisa ainda mexeu aqui um bocadinho. Eu disse, mas como é que se vai para a Austrália? Foi quando tu começas a reparar que se calhar preciso de um visto, não é assim tão fácil ir para um país, sabes, não é para ir ali para a Espanha, como é que se vai para o outro lado do mundo? Então comecei-me a interessar e disse, e eu não tive possibilidade de fazer Erasmus, e então pensei, se eu ganhar, porque eu ganhei um prémio com a minha tese e era um prémio monetário, e eu disse, se eu ganhar este prémio, eu vou usar para ir lá visitar e ver se gosto. E assim foi, ganhei o prémio, fui lá, visitei, fui lá de férias um mês e qualquer coisa, e quando regressei vim com a decisão de aplicar para um visto que saiu naquele ano, que era o Work and Holiday Visa, que hoje toda a gente pode aplicar até aos 35 ou 30 anos, que te permite ficar naquele país um ano, e portanto foi assim que eu fiz. Foi o meu Erasmus. Eu pago por mim, a trabalhar ao mesmo tempo, portanto trabalhei em coisas nada a ver, num café, num restaurante, tive a oportunidade de trabalhar na Universidade de Sydney, foi uma experiência muito interessante de perceber como é que o ensino superior funciona lá. E é muito diferente do nosso? É um bocadinho, muito diferente. Para além das propinas, obviamente, que são absurdas, e depois uma oferta, e por causa disso, portanto, há um segmento da população que vai para o ensino superior, e depois tem uma oferta riquíssima a nível de cursos profissionais e de outras profissões bastante valorizadas. Portanto, lá era muito normal nós estarmos em qualquer lado social e ter no mesmo grupo pessoas muito diferentes. Eu podia tanto ter um engenheiro, como ter um canalizador, como ter todos da mesma idade, da mesma geração e sem preconceito de que o engenheiro é melhor que o ensino. O ensino superior não é para qualquer um, mas as outras profissões são muito valorizadas e muito bem pagas. E, portanto, perceber isso, como é que isso poderia funcionar. Depois, a meio do ano, decidi fazer voluntariado na Indonésia, portanto, estava ali perto, as viagens eram muito mais baratas, e fui dar aulas de empreendedorismo para uma escola, lá para alunos do ensino secundário, daquilo que é equivalente ao ensino secundário, e foi uma experiência, foi das melhores experiências da minha vida, de uma humildade, de uma valorização do que temos e das nossas oportunidades. Mas os mesmos desafios do que um estudante de Portugal ou completamente diferentes? Não temos os mesmos desafios, não é? Nós temos ali... Quando eu digo desafios é os jovens que estão a estudar têm as mesmas ambições que um jovem em Portugal ou... Muitas vezes não têm, não é? Muitas vezes um jovem ali... o tipo de necessidade é talvez ter, alguns deles, não é? Ter comida na mesa, não é? E, portanto, é um miúdos que muitas vezes já ajudam em casa e que têm que ajudar os irmãos e têm que ajudar os pais e, portanto, estamos ali num nível de necessidade, a escola, de infelizmente, prioridade. É mesmo um acessório. Para muitos deles. Depois contactei com outra realidade, que é os extremos, muitas vezes, que nós encontramos nestes países, não é? Já com uma capacidade financeira muito interessante e que já têm outro tipo de ambição. Portanto, eu tinha aulas de empreendedorismo a miúdos que
já conseguiam desenvolver outro tipo de ideias, mas mais uma vez, por exemplo, era a primeira vez que eles estavam a falar sobre reciclagem. Enquanto nós aqui, bom, é um assunto muito corriqueiro, não é? Mas foi uma experiência riquíssima de contrastes e de adaptação da minha parte, não é? Portanto, foi ótimo. Tu já percebi que tu gostas de projetos que desafiem, porque depois vais para a Teach for Portugal, assim, Exatamente. uma ONG também ligada ao ensino em contextos desfavorecidos. Portanto, contextos desfavorecidos em Indonésia e depois vens para Portugal também. Foi a ideia da Indonésia que te fez participar nesta ONG e trabalhar na ONG? Sim, eu acho que lá fiquei mesmo com a ideia de que queria dedicar a minha vida à educação. Eu, antes disso, tive ali uma paragem em recursos humanos num setor mais corporativo e que saí porque não era o meu chamamento. Já lá ia. Não era o meu chamamento. E fui para a Teach for Portugal. Foi uma experiência incrível, com uma equipa absolutamente excepcional, que estão a fazer um trabalho incrível na escola pública. Eu sou uma defensora muito grande da escola pública, eu sou da escola pública, e o facto de eles colocarem pessoas... Isto é um projeto que nasceu nos Estados Unidos, não é? E que já tem muitos resultados, colocar pessoas como eu e tu, com uma grande paixão, se calhar pela sua área, não é? Por contribuir para a sociedade, e vamos 2 anos apoiar nas escolas, não é? Eu vi coisas incríveis, não é? Dentro da sala de aula, com os alunos, uma colaboração incrível com os professores. Onde é que estiveste? Aquilo é em várias escolas? Aquilo é em várias escolas. Eu estive na equipa de gestão base, Ok. portanto eu comecei na área de comunicação, depois a alumni e gestão de carreira, mas depois visitava-os muito e sabia o trabalho que eles faziam, e é admirável aquilo que nós conseguimos fazer, e acho que enriqueceu-me muito, porque é trabalhar por uma coisa que me deixa muito orgulhosa no nosso país, que é oferecermos, não é, a escola pública, oferecer educação a todos. Não é? E os jovens valorizavam, acredito. Muito, super, não é? Porque tu tens de repente ali alguém... É um trabalho muito desafiante para um professor, para qualquer professor, estar numa turma de 20, 25, 30 alunos, percebermos que não... Nós às vezes ali no túmulo, com 12, 16 alunos, é difícil dar atenção às vezes a uma situação mais desafiante. E portanto imagino o que é para um professor anos e anos, dia após dia, a fazê-lo, não é? Achas que é das grandes reformas que devia haver no ensino básico e secundário, ou seja, a diminuição do número de alunos por turma? Isso é uma reforma que de vez em quando Vai aparece, acontecer, não é? não é? Eu acho que a maior coisa que se devia fazer era valorizar, uma estratégia de valorização da profissão de professor e de todas as outras profissões que existem dentro da escola, porque não são só professores, há psicólogos, mediadores, as próprias direções, a liderança das escolas, mas a valorização desta profissão, que é, para mim, base fundamental para um país rico, e quando digo rico não é só de riqueza monetária, não é? Mas o ensino secundário, e tem-se falado disto muito, que deveria ter uma reformulação, não só das suas disciplinas, mas também dos tempos que elas têm. Tu concordas com isto? Que deveria haver, além das disciplinas óbvias, como portuguesa, matemática, disciplinas também viradas, sei lá, para o empreendedorismo, para a questão das finanças e do IVA e de sabermos fazer o IMI? Achas que é algo que falta ao ensino secundário? Falta, claro, sim. E nós conhecemos exemplos já feitos, portanto, ninguém está a inventar a roda de coisa nenhuma. Felizmente, com o acesso que nós temos à informação, conseguimos saber muita coisa que existe. E às vezes aqui ao lado, uma coisa muito interessante que está a acontecer, que já acontece há algum tempo, que as pessoas não têm essa noção, que é muitos dos programas que existem financiados pela União Europeia é precisamente de fazer shadowing noutras escolas para conhecer outras realidades. Isso é riquíssimo, não é? Para perceber o que é que se faz. Mas em outros países, inclusivamente nos Estados Unidos, ensinam os miúdos algumas noções, alguns conceitos básicos de gestão ou de empreendedorismo, com o facto deles, por exemplo, terem que fazer uma feira, terem que vender limonada, mas têm que ir comprar os limões, têm que fazer limonada, quanto é que eu tenho que vender a limonada para que me compense, não é? Portanto, esse tipo de brincadeira, aliás, até há um livro sobre isso, fazem com que os miúdos comecem a ter noção. Portanto, claro, há aqui uma série de coisas básicas da vida que se devia ensinar. Devíamos apostar com um bocadinho mais de... Porquê que achas que ainda não foi feito? É a pergunta de €1 milhão. De €1 milhão, não é? O que é que eu acho que ainda não foi feito?
É falta de coragem política? Será de uma dificuldade de implementação? As coisas bem feitas e reformas de conteúdo, de programa, de estruturais, levam muito tempo. Eu acho um esforço muito grande, às vezes, conseguir fazer coisas em 4 anos, porque nós às vezes não conseguimos fazer, não conseguimos ver os resultados das nossas ações. Eu nunca estive no governo, gosto muito pouco de falar daquilo que não sei e de dizer, porque devia ser feito, porque se eu estivesse lá faria. Não, eu não gosto muito deste discurso, mas acho que há muitas frentes para se trabalhar para se reformular o conteúdo de uma escola, não é? Seja em que ano letivo for, temos que mudar a formação de professores, temos que mudar uma série de coisas, portanto, logo recrutas de forma diferente, enfim, há uma série de coisas ligadas de forma a que isso possa acontecer. Sendo um monstro tão grande, às vezes eu posso estou no governo, tenho 4 anos para fazer, se calhar vou chegar ao limite quando a coisa vai ser implementada e depois já não vou ver, e portanto acho que às vezes pode ser um bocadinho isso. Vamos falar um bocadinho do TUMO. Okay. Tu és diretora há 1 ano e meio, não, quase, foi 2 setembro, anos agora. Foi setembro de 23, não é? Exatamente, quase há 2. Antes de falarmos do TUMO, se calhar convém explicar, porque acho que ainda há muita gente que não sabe o que é o TUMO, portanto, convidava-te a explicar o que é o TUMO, Sim. que surgiu aqui em Coimbra, junto ao mercado municipal, não é? Exatamente. O TUMA é um centro de tecnologia e criatividade, nós chamamos assim, porque junta áreas, tanto música como robótica, por exemplo, e que é uma atividade extracurricular que o objetivo, ou o grande objetivo, eu gosto de dizer assim, é colocar os miúdos em contacto com outra forma de aprender. Mais uma vez, voltando à escola, se calhar, e erradamente, enfim, ou por necessidade, seja o que for, nós aprendemos que aprender, que se calhar é uma coisa muito chata, não é? Mas o que é facto é que eu nunca ouvi nenhum jovem dizer que não gosta de aprender. Se calhar não gosta é de decorar, não gosta é de ler o livro não gosta é de ter que fazer 4 páginas de exercícios. Claro. Mas de aprender, o gosto de aprender, a magia de aprender, os teus olhos a brilhar porque aprendeste alguma coisa que gostas, eu nunca ouvi dizer que nunca ouvi ninguém dizer que não gostava. Então acho que nós estamos cá, não tenho a certeza que nós estamos cá para estimular vejam como é que nós podemos aprender de forma diferente. Então, os jovens vão para o TUMO depois da escola, 4 horas por semana no total. Das 8 áreas que nós oferecemos, eles escolhem 4 e depois vão aprendê-la de 2 formas diferentes. A primeira, por autoaprendizagem, guiado por um software que nós temos, eles clicam, abrem a atividade, fazem ao seu ritmo, se fizerem mais rápido, muito bem, se fizerem mais lento, tudo muito bem. Acompanhadas sempre por humanos, isso é importante dizer, a relação de confiança, não é? O eu ter dúvidas, às vezes não é que eu não saiba, é falta de confiança, portanto há ali uma série de processos humanos a acontecer. E depois como um jogo, se eu passar a minha autoaprendizagem naquela área, eu estou apto a ir ao meu workshop. O workshop é uma sala de 12 ou 16 jovens, tem um workshop leader, que é um profissional da área, e que num estilo project-based, não é? Eu vou criar um projeto por exemplo, de robótica, não é? Que é o que eu estive a fazer durante 4 semanas. E, portanto, tudo assim em shots de 4 semanas, não é? Em que eles aprendem rapidamente ali alguns conceitos, muito pouca teoria, muita prática, começa por mexer e as dúvidas vão surgir e nós vamos te ajudar. Eu passo ao meu workshop, volto ao self-learning, à autoaprendizagem e assim sucessivamente. E falaste em robótica, mas há outras áreas, não é? Há imagem, há programação, há design, música, fotografia, cinema, e é maravilhoso ver como é que muitos dos jovens, que é esse muito também o objetivo, nunca contactaram com essas áreas, têm que experimentar todas, isso é um ponto importante, portanto não podem logo à partida dizer sim, eu vim aqui para programação e tal. Portanto, têm que experimentar todas precisamente para poderem tomar uma decisão mais consciente. E essas áreas, que se calhar muitas das vezes eram as áreas das AECs, não é? Que se tinha nas escolas e que eram, na minha opinião, pouco valorizadas e que se calhar aqui ganham uma nova roupagem, ganham uma nova dinâmica. Há outras áreas que não estavam, obviamente, nessas AECs, mas é também tentar dar essa nova roupagem, acredito, a áreas que muito pouco apareciam aos jovens quando eu estudava, por exemplo, não é? Sim. Ou seja, nós somos uma marca diferente, temos uma roupagem diferente, valorizamos-nos, não é, desta forma. Acho que temos aqui um ponto muito distintivo, que é o facto de nós
combinarmos, acho muito bem, de uma forma muito equilibrada, a tecnologia com a parte humana, não é? Sim, existe um software, sim, existe computadores, eu tenho que entrar, ver a minha agenda, eu posso ser autónomo, mas depois muito bem também com a parte humana e com esta relação. Tanto que muitas vezes os pais perguntam se pode ser online, não pode, é presencial. Claro. Portanto, a comunidade, eu sentir que tenho outros jovens e que eu vou com o meu amigo, mas o meu amigo até tem opções diferentes das minhas e está tudo bem, porque nós vamos nos encontrar aqui de alguma forma. Portanto, gosto muito deste equilíbrio, sim, com esta roupagem, o facto de sermos um projeto de muita qualidade, desde o recrutamento às condições que nós oferecemos, e uma coisa muitíssimo importante para mim, que é gratuito, logo é para toda a gente, independentemente de onde venhas. E é dos 9 aos... Não é dos 9? Não, é dos 12 aos 18. É dos 12 aos 18 anos. E eles estão todos misturados também é uma coisa nova, ou seja, que é dentro do workshop nós não dividimos por idade. Os miúdos que chegam ao workshop são aqueles que conseguiram terminar a tempo as atividades. Okay? Portanto, têm as mesmas capacidades, as mesmas competências. Tu vieste para Coimbra por causa do TUM, acredito eu. Como é que tem sido estes 2 anos de Coimbra e como é que tem sido a comunidade dos pais, não é? Que decidiram pôr os miúdos no TUM. Sim. E quais são as reações que têm tido, não é? E que reação é que achas que Coimbra teve ao TUM? Olha, foi uma reação estrondosa. Eu vou aqui arriscar-me a dizer uma coisa que é, muito possivelmente, não vamos voltar a ter uma reação tão... Acho que é estrondosa a palavra. Aliás, há fotografias de quando nós fizemos o dia aberto, não é? Logo após aliás, na inauguração, aquilo parecia, como dizia uma pessoa uma vez, parecia a Black Friday, que estava ali tudo à espera. As inscrições eram muitas mais do que as vagas que nós tínhamos, portanto foi ali uma gestão difícil de fazer, principalmente porque era quem se inscrevia primeiro era quem entrava, mesmo nós tendo a possibilidade ali de uma percentagem de nós irmos buscar a pessoas que efetivamente precisavam, não é? Portanto nós pedimos ali uma série de informações. Olha, para mim tem sido uma agradável surpresa estar cá. Uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa de Coimbra, que eu acho que também muito dificilmente possa acontecer em outros lados, que é a ligação que nós temos com a comunidade, seja a comunidade cultural, outras empresas, startups. Tem sido riquíssimo porque nós temos, para além daquilo que nós temos do programa base, nós temos um programa de outras atividades e experiências que oferecemos aos jovens de ligação à parte cultural e empresarial aos jovens. Portanto, nós temos muitas visitas a músicos, a empreendedores, nós levamos há uma os ligação jovens... à cidade. Muita, e tu tens muita coisa aqui no centro da cidade, a localização é fantástica, apesar de, enfim, todas as coisas de transportes, estacionamento e essas coisas todas, mas temos aqui, à distância, a pé, coisas absolutamente incríveis. Eu continuo a ficar meio maravilhada com toda a diversidade e é-me muito satisfatório quando vejo que muitos dos alunos, e são de cá, nunca tinham entrado na exposição A, no sítio B, não sabiam que afinal haviam tantas empresas aqui em Coimbra. E isto é uma coisa fantástica, porque um dos objetivos do TUMO é eu, enquanto cidadão, ativo na minha comunidade. Para tu ser, tu tens que conhecer. Claro. E é por isso que se calhar se escolheu vir para Coimbra, como uma primeira cidade em Portugal, porque é também uma cidade que dá toda essa dinâmica cultural e é fácil chegarmos a essa dinâmica cultural e com as empresas. Se calhar em Lisboa seria mais difícil, pelo menos a nível de levar uma carrada de jovens ali ao sítio ao lado, não é? Em Lisboa é tudo muito mais longe, diria eu, não sei. Olha, não foi... Foi Coimbra porque se juntou uma série de pessoas que andaram mais rápido do que as outras. Exatamente. Portanto, foi porque Lisboa isso. também já abriu. Já abriu e agora vai abrir no Porto em setembro. E portanto foi mais rápido. E portanto juntou-se aqui uma série de pessoas, que são os nossos patrocinadores, toda a gente com muita vontade disto acontecer, muita vontade de tornar vivo o edifício onde nós estamos, que é absolutamente maravilhoso. E aconteceu tudo muito rápido, foi por isso. E portanto, ok, vai ser o primeiro, obviamente, temos as condições reunidas e vamos avançar, foi por isso. E achas que falta ainda, ou não é necessário, haver uma ligação mais forte às escolas tradicionais, digamos assim, que têm os alunos e que depois vocês recebem a seguir? Achas que falta essa ligação ou não é necessário? Olha, eu sempre tive uma ligação muito boa com as escolas, Okay. desde o início.
Nós tivemos o cuidado de... Foram falar com as escolas? Sim, tivemos o cuidado, fizemos, creio eu, 3 reuniões ainda em obras com todos os agrupamentos escolares. Tivemos muita abertura das associações de pais, portanto, muita divulgação. Nós temos vários programas, um deles sobre a inteligência artificial, em que as escolas podem, durante as manhãs, levar os alunos lá. Portanto, tenho uma ligação muito boa com as escolas viram isto como uma mais-valia e, portanto, estou contentíssima com essa parte. Filipe, para terminarmos, uma última, é mais um desafio do que uma questão. Sim. Se tu pudesses escolher uma coisa que deverias mudar e implementar agora no ensino básico e secundário, o que é que seria? Olha, isso é difícil, não é? Por onde é que nós começamos, não é? Olha, acho que começaria por rever o processo de recrutamento, seleção de professores para as escolas. Okay. Em que sentido? Muitos sentidos, muito lado. É dramático a quantidade de professores que nós não, que não são colocados e dramático a quantidade de alunos que ficam sem professores durante um ano. Sabendo que isso à partida as colocações é um problema, porque as pessoas têm que ser deslocadas, portanto há uma série de incentivos que têm que ser feitos para que eu possa colocar um professor não só em Lisboa, que também obviamente há falta, mas também no interior do país, em que pode haver mais falta. Portanto, não é a mesma coisa, portanto o nível de atração, de atratividade das localizações não é igual e, portanto, isso tem que ser revisto e a compensação para essas pessoas de carreira tem que ser revista. E, portanto, eu não posso ter meninos felizes e meninas felizes se eu não tenho os profissionais que são os mágicos que nós temos felizes também, não é? Filipe, olha, antes de terminarmos, quero-te só oferecer, podes escolher, tu, uma das coisas da Epicura, que é uma da... Vai ser esta. Pronto, vai ser esta. É tua. Muito obrigada. Apoio da Epicura é daqui de Coimbra e, portanto, apoio ao podcast, portanto, essa é tua. Ótimo, muito obrigada. E obrigada pelo convite. E obrigado por teres vindo. Obrigada.